Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje está quase o fim. 39º Quaresma Detox Almanac. Trabalhamos, hein, gente? Estamos trabalhando por uma estética da vida viva, não é? Fazendo os exercícios de ascese como cuidado de si. Exercícios e experimentações. Para quê? Para a manutenção da integralidade do ser. Vivenciamos os vários lugares dessa integralidade. Essas conversas que fortalecem o nosso ser quadrimembrado em suas camadas espiritual, astral, vital e físico. Começo com o meu boletim. Ontem tirei nota máxima em dormir bem, em menos notícia, mais estudo, nada de farinha, mas não fui caminhar. Ontem fiz uma aula de corpo, depois fiz faxina, aí tomei banho, fiz as minhas coisas, disse, não, já fiz corpo demais. A partir de segunda-feira, a gente tem Páscoa, a minha, a sua, a nossa. Infância, Arte Waldorf, Educação e Espiritualidade. É o projeto que vai acontecer junto às pós-graduações, Artes Manuais para o Brincar e o currículo dos trabalhos manuais da educação steineriana. Então vamos para o nosso projeto, não é? No físico, corporificar. No vital, vegetais. No astral, intergeracional. E no espiritual, o cuidado de si. E a ênfase do dia é 10ª e última rodada do astral intergeracional, gerações. Claro, sempre com a mentoria da nossa professora mestra, Cláudia Soares, docente da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. E ela está sugerindo para a gente, tomara que alguma de vocês tenha visto, o curta-metragem Guida, Envelhecer Sensível. Está aqui no YouTube. Dá uma olhadinha. Guida, by Rosana Urbis. Quanta sensibilidade. E a gente vai ler o finalzinho aqui. Última vez que a gente traz esse conteúdo maravilhoso. O artigo completo está no nosso site, para quem quiser, assim como o curta-metragem. Aí a gente vem comentando sobre essa potência de vida da Guida no desenho. Ao passo que Guida, na escrita imagética, escrita imagética, a delicadeza da autora é demais, de Urbis, constrói escapatórias em um cotidiano diegético, aqueles envolvidos na produção cinematográfica, por meio da realização e do olhar do espectador, também as encontram nas experiências sensíveis do dia a dia. As imagens animadas de Rosana Urbis nos possibilitam decodificar símbolos, renovar leituras de mundo e encontrar, no tempo fílmico de Guida, um tempo de afetos. Vocês já foram lá? Vão lá assistir, larga tudo aqui, vai lá agora. Afetamos a obra e somos afetados por ela. Ao atuarmos como olhantes e olhados para e pela tela, por um tempo de deslumbre. Gente, a gente podia pensar muito nisso, né? Só nessa frase a gente podia pensar nessa nossa vida digital. Como que a gente se afeta nessa vida digital? Envelhecimento, apreendendo a inteligência do sensível e absorvendo instantes, projetos de vida e inspirações artísticas nas brechas sensíveis do mise-en-scène de Guida. Ai, que linda essa autora, viu? Ela também tem uma poética do texto acadêmico. Então, quero agradecer quem está por aqui. Muito obrigada pela nossa companhia nessa trajetória imensa, né, gente? 39 dias aqui, todo dia, todo dia. Muita produção de conhecimento. Eu quero agradecer porque
Eu demoro umas 3 horas para fazer toda a rotina do Quaresma Detox, mas essa rotina também me coloca em movimento. Eu estudo coisas que se não tivesse o Quaresma, eu não ia estudar. Eu revejo coisas que, se não fosse o Quaresma, eu não ia rever. E eu me preparo para viver. Faço a ascese. Imagina esses 40 dias sem comer. Só comendo sólido a partir das 18, 40 dias sem comer farinha, né? Amanhã é domingo, amanhã eu vou comer, 40º dia. Apoia a produção do conhecimento e, além disso, sendo apoiada também financeiramente por vocês. Obrigada, viu, gente? Vamos, então, para os vegetais. A outra coisa que eu gostei demais foi isso. Acho que eu vou continuar fazendo todo dia. Eu vou fotografar o suco verde e colocar nas redes para vocês saberem o que tem lá dentro. Dessa vez tem. Deixa eu dar um gole. Ora pronobis, broto de feno grego, manjericão, hortelã, bela emília e a linda folha de couve orgânica maravilhosa. Culinária selvagem. Nós vamos ler o pós-fácil do Tiago Pérez, que faz parte do projeto, tão amoroso ele, com a equipe de pesquisadores. Culinária Selvagem é um livro que nos faz refletir sobre um modo de vida e de pensamento não domesticado pelo atual sistema alimentar brasileiro, quiçá mundial globalizado, gerador de desigualdades, danos e injustiças humanas, sociais, econômicas e ambientais. Mas, certamente, ao leitor, essa conclusão não seria novidade. Que vivemos sob a égide de um modo insustentável para a continuidade da vida planetária. Nutrir as suas plantas selvagens, as punks, lugar que serve de ambição para construirmos democrática e coletivamente modos de vida que promovam a saúde, a alimentação adequada e que necessariamente passa pela reconciliação de saberes e práticas humanas e ambientais. As artes manuais também, né, gente? Então, se por um lado há toda uma arte que busca romper ao hegemônico modelo do sistema alimentar, por outro, a obra se torna indócil. Eu adorei o termo de indócil, já que, seguindo a conceituação de Hannah Arendt para o Homo Faber, pode ser adicionado ao mundo comum das coisas e dos objetos. Isto é, a horta do laboratório Nutrir, do Lab Nutrir, com seus estudos teóricos e vivenciais, culminando na divulgação da potencialidade dos usos culinários das diversas punks, pode produzir objeto de uso para não serem desaparecidos as plantas alimentícias não convencionais, que de fato serão obras na medida em que se tornarem objetos de uso estáveis para a soberania e a sustentabilidade alimentar. Falou bem! Certamente seriam estas as melhores formas de continuidade da presente obra indócil, demonstrando ser possível outros modos de vida para um democrático sistema alimentar. Finalmente, para momentos de prazer não domesticados, um último detalhe. Eu acho que em vez de não domesticados, viu, querido? Acho que é Tiago, o nome dele é. Viu, Tiago? Use não capitalizados, porque a casa, o domesticado, é aí que mora a sabedoria das punks, criatura. Os homens adoram falar mal das casas. Um último detalhe, diz ele, depois que eu puxei a orelha dele um pouquinho, são nos jardins, olha lá, a casa, nas hortas e nos pomares da casa, que residem essas plantas silvestres de uso culinário. Fica a dica para você também, Tiago. Essas são domésticas. O doméstico é bom.
Vamos em frente para dizer pela última vez, não, talvez amanhã eu fale, não vai dar tempo, porque eu vou apresentar o projeto da Semana Santa amanhã. Viva a Universidade Pública! Muito bem, corpo físico, corporificar, histórias e somagramas. Esse também foi um passeio gostoso. Vamos ler aqui o finzinho disso que traz o nosso querido Stanley Kellerman. Diz ele, uma história tem sempre uma mensagem externa. Por exemplo, sou um Marte, eu domino os outros, sou um miserável, que reflete um diálogo interno entre imagens, palavras, símbolos e sensações proveniente da história prévia internalizada. A memória é feita desses padrões excitatórios e musculares. Esses padrões são a própria história exteriorizada no presente. Eles podem estar coordenados ou descoordenados. Para desorganizar a memória de uma história em particular, tanto o padrão excitatório e muscular, quanto as associações emocionais devem ser abandonadas. Por isso que a gente fez os 5 passos do como, para desfazer as nossas histórias ruins e fortalecer as nossas boas histórias. E chegamos, então, ao final do cuidado de si. Eu quero trazer aqui a meditação dos males futuros. Ai, nossa! Quando a gente está na meditação dos males presentes, não quer saber da meditação dos males futuros, né, gente? Dentre os exercícios, é lá no finalzinho, 415 ou 451, já não me lembro. 451 a página. Dentre os exercícios, podemos distinguir aqueles que efetuam uma situação real, constituindo essencialmente um treinamento de resistência e de abstinência, e aqueles que constituem treinamentos em pensamento e pelo pensamento. E aí ele vai trazer o mais célebre desses exercícios de pensamento era a meditação dos males futuros. Era também um dos mais discutidos. Os epicuristas o rejeitavam, dizendo que era inútil sofrer antecipadamente por males que ainda não tinham ocorrido, sendo melhor exercitar-se em trazer de volta ao pensamento a lembrança dos prazeres passados para melhor se proteger dos males atuais. Os estoicos estrictos, como Sêneca e Epiteto, mas também homens como Plutarco, cuja atitude em relação ao estoicismo é muito ambivalente, praticam com muita aplicação a meditação dos males futuros. É preciso compreender em que ela consiste. Aparentemente, é uma previsão sombria. Eu faço demais isso. O que pode acontecer de pior? De pior. Eu sempre tenho essa meditação. Por quê? Porque é terrível, né, gente? É uma previsão sombria e pessimista do porvir. De fato, é algo bem diferente. Inicialmente, não se trata de nos fazermos uma representação do porvir tal como é possível que se produza. Porém, de modo bastante sistemático, imaginar o pior que possa se produzir, mesmo que tenha pouca chance de ocorrer. É o que Sêneca diz a respeito do incêndio que destruirá toda a cidade. Esse exemplo deve nos ensinar a considerar o pior como sempre certo. Bem, enfim. Ai, gente, eu queria terminar com isso. Por quê? Porque nessa lógica do pior, nessa meditação... Opa, cadê? Nessa meditação dos males futuros, a gente pode imaginar o pior. Mas, olhando e pensando, isso poderia acontecer e não está acontecendo, a gente se sente assim, privilegiada, acolhida. Poderia estar muito pior. Então, vamos nos exercitar de transformar essa situação
em que a gente vive. Gente, amanhã eu venho, talvez em boa companhia, para apresentar o projeto da Semana Santa. Beijo, gente, até amanhã!